Aos irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo que deu início ontem, que tem o nome como Crendo no Espírito Santo. O tópico 2 dessa lição é Sua natureza e obra. O 2.1 vai falar Deus igual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus e como o Filho é Deus. Não há diferença entre a natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o Deus Trino age em favor da criação e da vida. Uma das maiores provas da divindade do Espírito Santo foi sua contribuição quando, na concepção milagrosa de Jesus de Nazaré, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Pelo Espírito, Maria concebeu e deu à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, um dos credos mais antigos da Igreja Cristã, o Niceno Constantinopolitano, afirma em um dos seus antigos sobre o Espírito Santo. E cremos no Espírito Santo, Senhor doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Portanto, o Espírito Santo é chamado doador de vida. Ele é Deus. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo sempre falada na Bíblia. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem enxergar, principalmente no Antigo Testamento. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre esteve atuando, sempre 100% na Bíblia. Sempre atuando. Quando ele dava força a Sansão, quando ele dava a palavra aos profetas, quando ele dava força, ânimo aos profetas para profetizar para aqueles reis que estavam em desobediência, para profetizar em nações. Isso tudo era a ação do Espírito Santo indo junto com aqueles homens. Quando os profetas falavam, era a ação do Espírito Santo tomando aqueles homens e passando aquilo que deveria ser dito para o povo. Para o povo, para o rei, para aquela nação que ele deveria estar. Como o profeta Jonas mesmo, quando entra em Nínive e começa a profetizar, falando que viria destruição. Quem está com ele atuando ali? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Nós vamos ver isso um pouco à frente. E o que acontece com aquele reino da Assíria? Todos eles se convertem. Então nós vamos ver a atuação do Espírito Santo sempre, desde Gênesis a Apocalipse. Muitas das vezes direta ou indiretamente. Muitas vezes a gente passa despercebido porque às vezes não está escrito o Espírito Santo ali falando, ali a mensagem, mas ele está em oculto ali, ele está ali, ó, naquela palavra ali. Quando você lê com atenção, você vai perceber o Espírito Santo de Deus ali. Vai ver a presença do Espírito Santo naquela atuação. Então saiba que o Espírito Santo, ele esteve presente em todos os momentos. Ele foi lá, ele que foi a passagem de Maria. Nós sabemos que Deus fala para Maria, o anjo Gabriel vem, fala para Maria, ó, você vai ter um filho de Deus, você vai ser concebida pelo Espírito Santo. Olha a ação do Espírito Santo descendo sobre Maria ela sendo concebida e tendo gerado o Filho de Deus. Então creia, saiba que o Espírito Santo, ele não é só uma luz, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Está sempre atuando em conjunto com Deus Pai, com Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles estão sempre atuando junto, em comum acordo. Santo e verdadeiro. A palavra santo significa puro, limpo, separado. Na Bíblia, essa palavra refere-se às pessoas que foram separadas por Deus para fazerem a sua vontade. O Espírito é chamado santo, porque ele é mencionado também nas Escrituras como o Espírito de Deus.
O Espírito do Senhor, o Espírito de santificação, Romanos 1,4, para direcionar e guiar a nossa vida. Pelo mesmo Espírito somos chamados a ser santo nesse mundo. Igualmente esse Espírito é da verdade. Nele não há mentira, pois revela a verdade sobre Jesus, João 16,14. E sobre nós mesmos, Salmo 51,16. Não podemos mentir ao Santo Espírito. Ele conhece as profundezas de nossa alma e discerne o desejo do nosso coração. Atos 5, de 1 a 6. Ele é santo e verdadeiro. O Espírito Santo, ele muda a nossa essência, a essência do ser humano. Porque nós que fomos escolhidos por Deus, todo aquele que é separado pelo Senhor para fazer a sua obra, tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque a própria palavra diz que o Espírito Santo não permite a mentira. Então, se você está mentindo, tem alguma mentira ainda no seu caminho, falta comunhão com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo limpar seu coração, porque a palavra de Deus diz que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia algum mal não faça mais. Quem pode nos ajudar a fazer tudo isso? A deixar de fazer todas essas coisas ruins que não agrada a Deus? O Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado, que vai olhar para você. Quantas coisas, olha para dentro de você, você que já entregou sua vida para Cristo, olha para dentro de você e fala assim, caramba, eu fazia isso, e eu não sabia que isso era errado. Mas hoje eu sei. Olha só, quem você acha que te convenceu isso? Foi eu, o pastor Roberto, que preguei alguma vez? Foi algum pastor que você já ouviu pregar e te convenceu disso? Não. Nós só fomos instrumento da obra do Senhor. Quem te convenceu foi o Espírito Santo. Então saiba que o Espírito Santo é aquele que vai te convencer de toda maldade. É aquele que vai falar, ó, isso é ruim e isso é bom. Isso não pode fazer e isso pode. O próprio estudo aqui mesmo diz, não tem como mentir para o Espírito Santo. Não tem como fazer algo de errado e falar, não, eu não fiz. Porque o Espírito Santo sabe. E se você tem comunhão com ele, você vai se permitir ser corrigido por ele. O 2.3. Proporciona-nos a consciência sobre quem nós somos. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16,8. Ele conscientiza o ser humano da sua rebelião contra Deus, sua justiça e seus desígnios. Por si só, o homem jamais reconhecerá que é digno de ser julgado e condenado por Deus. Quem concordará com o merecimento da própria punição? A maldade humana são muitas e o nosso Deus não deixa sem o justo julgamento e condenação. Quem investe a sua vida para fazer o mal? Portanto, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, evitando que ela seja cauterizada. Isto é, que ela se torne insensível ou indiferente aos apelos dele. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. O Santo Espírito age em favor da natureza de nossa consciência, a fim de que sintamos o perdão de Deus e o seu amor para conosco. Então é o Espírito Santo que vai te mostrar o caminho da verdade. Não tem outro que te mostre o caminho da verdade. Pelo contrário, o inimigo, ele quer te mostrar o caminho do mal. Olha só como ele faz, ele te mostra o caminho do mal, ele tenta cauterizar, petrificar a sua mente que a maldade é normal. Não, a maldade não é normal. Fazer mal a alguma pessoa, mal a alguém, não é normal. O normal é fazer o bem, é fazer aquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo, ele está aqui no mundo. Jesus, quando ele vai embora, ele morre, ressuscita e sobe aos céus e diz, deixarei para vocês um Consolador. Aquele que vai te ajudar na sua caminhada, aquele que vai direcionar, aquele que vai te ajudar a não viver mais no pecado, que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo é uma pessoa que se agrada quando nós fazemos o que é certo e se entristece quando nós fazemos o que é errado. E às vezes a gente não quer assumir, porque aqui o Chico está falando, quem é que quer ser punido? Quem é que quer assumir para ser punido? Quem é que concorda quando é punido? O ser humano, ele quer logo dar desculpa, porque se ele errou alguma coisa, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Lembra-se lá no paraíso? Adão, por que comeste do fruto? Foi a mulher que tu me deste. Eva, por que deu do fruto? Foi a serpente. E se Deus perguntasse para a serpente, ela ia colocar a culpa no próprio diabo ou ia falar, ela comeu porque quis. A culpa é dela, não é minha. Eu só mostrei, ela comeu. É isso que acontece. Mas o Espírito Santo não, ele nos convence. Olha, um exemplo tão bonito que eu vi da minha filha nesses dias, ela veio me mostrar a prova dela, e a prova dela estava com 8,9. E ela falou, pai, eu tinha tirado 9, era para mim tirar 9. Mas eu falei para o professor que eu tinha esquecido algo aqui de colocar. E quando ele viu, ele foi lá e ticou. E viu realmente. Olha como ela assumiu aquilo ali. Ela assumiu algo que ela não merecia. A gente vai falar um décimo, um ponto, o que for. Ela fez aquilo. E eu creio que quando nós fazemos aquilo que é bom, a gente é honesto, o Espírito Santo de Deus se agrada. Amém? Fico mais aqui no término dessa lição. Amanhã estarei novamente aqui para dar continuidade ao estudo, a terceira parte e última dessa lição. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo e que vão assistir nas redes sociais. Que hoje vocês venham ter um ótimo dia na presença do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um.